fazer uma live comigo. Oi, Marcela! Tudo bom, Márcia? Tudo bem? Boa tarde! Bom, boa tarde. Você está em São Paulo? Eu tô no interior, Márcia, na casa dos meus pais. Em São Paulo, né? É, interior de São Paulo. Ah, tá. Porque eu estava falando agora que aqui já estamos primavera, verão, vocês aí já estão outono, mas aí no interior é mais quente sempre, né? É, aqui é bem quente. No interior aqui é bem calor. Exatamente. Tudo bem, Marcela? Muito obrigada. Tudo bem, e você? Obrigada a você pelo convite. Não, imagina. Olha, eu estou ótima, esperando que segunda-feira nós começamos a medida de liberação, né? Passo a passo, algumas coisas começam a voltar, é um teste, na verdade é um teste, a volta à normalidade. Não, pode ser que, enfim, os números de casos aumentem e nós tenhamos que voltar para a reclusão, mas eu creio que não. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: como é que você está se sentindo em relação a esse período de quarentena? Você que, inclusive, é da área de saúde, né? Mas foi bem chocante pra mim sair de lá e me deparar com tudo que estava acontecendo. Acho que é a primeira vez na vida, pelo menos da minha vida como médica, que eu vejo uma situação tão grave assim, né? Eu fiquei bem impressionada na hora que eu saí e vi que o mundo todo estava assim, a realidade dos casos, né? Meus amigos médicos me contaram o que eles estão vivendo e realmente é uma coisa bem maior assim do que a gente imagina. Tá todo mundo realmente bem preocupado. Para mim foi muito chocante, assim, como médico, como profissional, não para voltar a trabalhar é super agora complicado, tá todo mundo em esquema só de urgência, então tá tudo muito diferente, até no meio no trabalho, assim. E, sobretudo, você que é ginecologista, mexe com as mulheres que estão grávidas, que estão com uma grande ansiedade, não é? De não se contaminarem, não contaminarem o bebê, e do período do parto dentro do hospital. É uma situação mesmo, olha, terrível. Ô, Marcela, deixa eu te falar uma coisa. Como é que uma médica vai parar no Big Brother? Como? Eu quero dizer o seguinte, não qual o processo. Obviamente que não é o Sim, processo que eu estou sim. perguntando. Estou perguntando qual Qual é a era ideia, a tua né? motivação, né? Sim. Márcia, na verdade eu queria viver a experiência mesmo do BBB. Eu já tinha me inscrito há 10 anos atrás. Naquela época foi muito mais por questão financeira mesmo, oportunidade de ganhar 1,5 milhão e tal. E depois que eu me inscrevi, passei pelo processo seletivo, eu fiquei com muita vontade da experiência. Fiquei com isso na minha cabeça. Eu passei muitos anos da minha vida num relacionamento, eu tava com uma vida toda bonitinha, encaixadinha. Eu me divorciei em 2018, resolvi ir embora para São Paulo, resolvi trabalhar só com o que eu queria dentro da área da medicina. E aí eu falei, é um momento bom de libertação, assim, para mim. Aí me inscrevi de novo pro programa e acabei topando ir para lá. Foi mais para viver isso, para acho que mais uma coisa diferente na vida, uma experiência doida que eu tinha vontade de ter mesmo. A realidade correspondeu à tua expectativa? Era exatamente como você pensava? Eu pensava que era um pouco mais fácil, vou ser bem honesta, assim. Eu não pensava que o jogo era tão difícil, que a gente ficava com o emocional tão mexido quanto fica, que você se depara com situações que você não sabe lidar, né? Por exemplo, na vida, geralmente, quando a gente tem conflitos, a gente acaba evitando as pessoas com quem você teve conflito em algum momento. Lá você tem que conviver com elas, né? No dia a dia. E não são pessoas tipo teu marido ou tua mãe que você convive e já tem um vínculo de amor ali. São pessoas que você tem que conviver mesmo sem grandes vínculos, mesmo com conflitos. É muita insegurança no meio disso tudo. Você tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Então, assim, o jogo foi mais arrebatador do que eu pensei. Teve um momento lá em que eu entendi que era maior do que eu dava conta, o jogo em si. Mas a experiência foi muito divertida, muito maravilhosa. Eu conheci muita gente legal também. As festas foram muito maravilhosas, eu curti muito. Até as provas, é diferente você se testar em situações assim. No final foi muito maravilhoso, mas foi maior do que eu pensei que ia ser. Pois é, porque acabou te dando uma projeção nacional, não é? Te Uhum. colocando num status de uma pessoa extremamente conhecida no Brasil, agora. Como é que a médica vai lidar com a Big Brother? É. Eu tinha muito medo lá dentro de como que isso ia
o que isso ia acarretar para minha carreira. Era até uma coisa que até a Alminha a gente vivia falando, ai, graças a Deus que tem outra médica aqui, que a gente divide a responsabilidade de ser médica e tá curtindo desse jeito. Mas eu acho que não teve nesse sentido não vai ter saldo negativo nenhum, porque me deu uma projeção, me deu oportunidade de pessoas conhecerem a linha que eu trabalho, de mais gente entender como eu trabalho, porque eu trabalho muito com humanização do parto, eu trabalho muito com ginecologia natural, que são coisas que a gente luta, quem trabalha com isso luta muito para ter visibilidade e projeção do que faz. Então, foi muito positivo nesse sentido. Eu trabalho com sexualidade também. Então, tem várias coisas que eu acho que deu uma projeção mais legal. Eu disse no sentido assim, que agora você vai ser muito mais assediada. É isso que eu quis dizer. Ah, sim. Entende? É. Tipo, bom, a médica, mas é a médica que também é famosa, sabe? E agora vai ter que, vai ter que novamente colocar cada coisa no seu lugar. Aqui não é a Big Brother, aqui é a doutora, não é? Sim. Porque as pessoas tendem a confundir um pouco. Sim, tem um período de adaptação, né? Eu acho que aqui, agora, por exemplo, não é um momento bom para eu ir para muitos hospitais, assim. Pelo menos aqui no interior não dá, pela aglomeração, pelas coisas. Talvez na capital, que nem todo mundo tenha, não conheça, seja possível. Mas eu acho que vai ser um momento de ir desenrolando, assim. Quando eu vou voltar para o consultório, quando eu vou voltar para o hospital. Porque esse boom do BBB, ele também a gente sabe que ele vai acalmando, né? Agora é um momento muito, nossa, tá tudo muito em evidência, ele vai acalmando. O que eu tô fazendo agora é usando isso para fazer. Eu já fazia curso online, né? Eu tinha um curso online. Trabalhar em cima do curso, trabalhar em cima de coisas que dá para fazer de casa, dá para fazer online e voltando aos pouquinhos. Mas eu tô com bastante vontade de voltar. Eu tô entendendo. Valeu a pena a experiência? Você repetiria essa experiência, Marcelo? Ah, eu repetiria. Valeu bastante a pena. Valeu a pena. É uma loucura. Lidar com o pós é muito louco, porque você sai do anonimato, é diferente de quem vai construindo uma carreira aos poucos, né? Você sai do nada para 3 meses depois todo mundo saber quem você é, né? E então é bem doido lidar com as consequências. Todo mundo te aprovar. Aí todo mundo te aprova, todo mundo te desaprova. Quer dizer, é muito impactante e muito rápido, não é isso? Agora, eu quero saber uma coisa. Como é que você, uma moça, modelo, bonita, vai para o outro extremo, que é ser médica, uma pessoa dedicada totalmente à saúde, né? Dedicada, você tem essa coisa do parto humanizado, enfim, são técnicas muito voltadas para o bem-estar, para o eu centrado. Vocês são dois opostos, né? O modelo que vai da beleza, o outro que vai para a saúde, e também para a sexualidade. Como é que foi isso, hein? Você me parece uma pessoa de grandes extremos, não é? Big Brother, medicina, beleza. Eu não gosto de perder nenhuma oportunidade de viver as coisas da vida, assim. Mas a medicina sempre foi minha paixão, assim. Eu sempre soube que eu queria ser médica. A questão de ser modelo é que veio meio atropelado no caminho, porque eu participei uma vez de um concurso de uma revista que eu gostava, quando eu era criança, mocinha, assim. Ganhei o concurso, saí na capa da revista e aí veio o convite de trabalhar em agência. Foi uma oportunidade legal da minha vida, foi uma época, mas eu já sentia que aquilo não era muito pra mim, assim, sabe? Foi legal, viver a experiência foi legal, acho que é uma coisa que no momento era o que eu podia fazer, era jovem, para ganhar dinheiro era o que eu podia fazer ali. Mas eu sofri bastante. Quando eu fui morar fora do país, eu sofri bastante, porque a pressão era muito grande, estética, que quanto você veste, quantos centímetros está seu quadril, o que você come, o que você faz. Eu ficava bem... Isso era bem complicado para mim, para eu lidar. Quando eu comecei a medicina, eu já entendi que esse mundo Mas aí como é que foi? Você desistiu para a medicina ou não? Você largou a vida de modelo e depois... Não, eu tava morando nos Estados Unidos, trabalhando como modelo. Aí tava aguardando sair meu visto de trabalho. Nesse meio tempo, eu vim pro Brasil de volta e aí tava tendo vestibular aqui na minha cidade, que era meio de ano, assim, aqui tinha vestibular no meio do ano. E minha mãe ficou, filha, faz um vestibular, você tá à toa. O meu visto ia sair, se eu não me engano, pra setembro, assim. Faz vestibular, você tá muito à toa, não sei o que, faz pra você ver como é, porque o momento que você quiser fazer, você já fez um. Aí eu prestei, Márcia, passei. Acho que eu tava tão desencanada, eu fiz tão por aprendizado que eu passei. Tranquilo. E aí começava em julho. E aí minha mãe que foi esperta, na verdade. Aí de novo ela falou assim,
faz um mês de faculdade, você não sabe nem como é uma faculdade. Minha mãe, ela não queria de jeito nenhum, porque ela viu tanto que eu tava sofrendo com as questões de ser modelo, tava com problema de saúde já, né? Já não me alimentava direito, já tava indo para esse caminho, assim. E daí ela falou, faz um mês, eu pago um mês, você faz. Se você não quiser isso pra sua vida, não tem problema. Você volta para os Estados Unidos com o seu visto e vive lá. Aí eu comecei, daí me apaixonei. Daí eu vi que era o que eu queria mesmo, que eu gostava. Mas que mãe esperta, hein? Eu gostei minha dessa mãe foi muito esperta. dela. Mas ele é Minha mãe foi muito esperta. Como que ela se chama? Josiane. Dona Josiane, já vou roubar sua técnica. É apenas uma sugestão, já que você não está fazendo nada. Né? Minha mãe foi comendo pelas beiradas, assim, sabe? Tipo, sem... Mas meus pais sempre foram bem assim, sabe? Eles nunca foram muito de impor nada, não. Mas eles sempre foram comendo pelas beiradas e dando um jeito de encaminhar a gente, assim, com esperteza. E daí foi, eu comecei, já me apaixonei, faculdade, fiz um monte de amizade, vi que era aquilo mesmo que eu queria e fiquei. Escuta, agora da faculdade da medicina, você foi também estudar a área da sexualidade humana. Eu li que você tem um irmão que é transexual. Um irmão transexual. Não é isso? Irmão, um homem transexual. E vi também que você se assumiu como bissexual. Isso tudo vem antes do estudo da sexualidade ou após? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Foram esses fatores que te deram interesse pela área da sexualidade humana? Ou depois que você estudou a sexualidade humana, você entendeu essas coisas? Eu já me entendia como bissexual desde bem jovem, assim, desde o começo da adolescência. E aí meus pais já sabiam, quando na fase de adulto, meus pais já sabiam disso. Meu irmão, ele tentava dizer pra minha família, só que nessa época ninguém tinha conhecimento do que é trans, então ele falava e todo mundo entendia que ele era homossexual. Ficou assim durante uns bons anos da nossa vida. Eu fui estudar sexualidade, na verdade, porque eu fiz gineco, né, ginecologia e obstetrícia, e na gineco eu percebi que sempre que as mulheres perguntavam alguma coisa de sexualidade nos consultórios ou nos ambulatórios, os médicos, meus chefes, mudavam de assunto. Ou davam, tipo, uma resposta meio evasiva, assim. Ninguém sabia realmente como amparar, como responder essas perguntas. E como eu falava da minha vida, dos meus casos lá no hospital, eu contava pro pessoal, eu tive um médico que falou, cara, você fala tão naturalmente de sexo, de sexualidade, por que não é uma área que você procura estudar mais? Aí eu fui atrás de estudar, de entender sexualidade. E quando eu estava no curso, eu tinha um módulo só de saúde trans. E aí eu entendi todo o universo de trans e cheguei pro meu irmão e falei, irmão, eu acho que o que você estava tentando dizer pra gente é outra coisa. Eu acho que você é um homem trans. E aí ele chorou muito, porque realmente era. Ele não conseguia explicar, porque ele não tinha um respaldo científico para explicar pra gente e tal. E aí ele explicou para toda a minha família, ele foi realmente fazer todos os processos, terapia, para entender tudo. E foi daí que a gente entendeu que ele não era uma pessoa homossexual, ele era um homem trans. Então foi tudo meio embolado. Eu quero que você me explique, por favor, Marcela, a bissexualidade, que é uma coisa que eu, sinceramente, eu tenho 57 anos, eu nunca entendi. E você, como médica, acho que vai poder me explicar de uma forma que faça sentido. Porque, para mim, sempre pareceu o seguinte, que nós, hormonalmente, somos direcionados para a atração. Você entendeu? Eu queria que você me explicasse, do ponto de vista técnico, o que é a bissexualidade. Bom, a bissexualidade são pessoas que se interessam por qualquer um dos gêneros, né? De maneiras parecidas, né? Tipo, de maneira igual, assim. De acordo com... A gente tem muitos estudos para tentar explicar tudo isso, tanto a homossexualidade como qualquer questão de orientação sexual. Não existe uma teoria que a gente acredita, mas o geral é que as pessoas já são assim, né? Acredita que as pessoas são assim espontaneamente. Existe uma escala de sexualidade que um grande estudioso fez, chamado Kinsey, em que ele coloca nos dois extremos, assim, as pessoas que são exclusivamente heterossexuais e as pessoas que são exclusivamente homossexuais. E ele fala que essas parcelas são muito pequenas, que a maior parte das pessoas está mais no meio, transitando, pode ser mais pendente para um lado, mais pendente para o outro, ou pode ser transitando aí um pouco mais fluido, né? Não existe uma explicação, assim, pra gente entender. Não a questão de homossexualidade, orientação sexual, não tem a ver com hormônio mesmo. Tem a ver com... A gente não sabe qual é a explicação, mas eu acredito que tem a ver com várias coisas. Tanto você nascer, quanto o quanto você se permitiu culturalmente, socialmente.
É ainda uma coisa que tem bastante teorias para Mas, explicar. pois é, eu acho que é justamente esse estar no meio que me causa alguma Confusão. confusão, porque eu entendo o homossexual como uma condição, não é? De ser homossexual, o heterossexual como uma condição de ser heterossexual, mas ser bissexual, desculpe, mas é assim que eu não entendo. Porque eu penso, Sim. uma hora você tem atração por determinado sexo, ou a sua atração ela é assexuada. Você entende o que eu quero dizer? É pela personalidade, independente do É, gênero sexual. as pessoas têm bastante dificuldade mesmo de a bissexualidade até dentro de quem entende a homossexualidade, as pessoas têm dificuldade de entender. Fica parecendo que a pessoa não tem certeza do que ela gosta, né? Mas eu acho que orientação sexual, a gente tenta muito enquadrar em caixas. E eu acho importante quando a gente coloca caixas no sentido de militância, né? Então, assim, é importante a gente entender as pessoas, as mulheres lésbicas, os homens homossexuais. Por questão de militância, é legal a gente ter toda uma luta ali numa caixinha, vamos dizer assim. Mas eu vejo a sexualidade como uma coisa um pouco mais fluida e acho que, lógico que vai ter gente que só se interessa por gente do mesmo sexo, gente que se interessa por gente de outros, mas eu acho que tem muita gente que é mais fluido aí. Eu acho que a gente coloca nas caixinhas muito por uma questão nossa de dificuldade de entender essa fluidez. Eu, como uma mulher bissexual, eu entendi para mim na minha vida que era igual. Foi confuso no começo, mas eu entendi que era igual, assim, que a atração que eu sentia era igual. Principalmente quando eu, lógico que durante muito tempo eu ficava querendo lutar contra isso, né? Tipo, não, me envolvi muito mais com homem do que mulher, muito mais. Os relacionamentos que eu assumi foram com mulheres, né? E foram com homens. E dificilmente eu assumia alguém mulher só para minha família. Dificilmente eu assumia publicamente alguém mulher. Demorou muito tempo para eu conseguir sair assim e falar, não, tipo, agora, no BBB principalmente. Mas para mim é muito claro que é tranquilo, que não é uma decisão que eu tive que tomar, que essa sensação veio. E eu acho que a gente tem que entender que a sexualidade é uma coisa mais aberta e mais fluida, até como a gente vê. Que é um assunto tão louco, tão extenso, mas a gente já vê a sociedade muito binária, né? Muito dividida em hétero Sim. ou homo, em homem ou Branco, mulher. E as preto, coisas. dia, noite. As coisas elas são mais fluídas que isso, mas a gente tem que ler muito para tentar entender isso, mas assim, são muito mais fluídas no meu ponto de vista do que isso. Tanto falando de gênero mesmo, né? A gente fala de transexuais, a gente quer encaixar as pessoas numa caixinha de homem ou de mulher, mas eu acho que tem muitas possibilidades aí no meio de tudo isso com que a gente pode se identificar, porque muita coisa é construção Certo. social, né? Muita coisa é o que a gente foi ensinado a ser, né? A gente foi ensinado a seguir certos caminhos, a gente foi É. ensinado a ver o mundo muito polarizado, homem, mulher, hétero, homo. E eu acho que tem muita fluidez aí no meio, tem muita coisa que a gente pode entender aí no meio. Mas realmente eu sei que é difícil. Para mim, só lendo e vendo outras realidades e conversando foi que ficou mais fácil de entender que isso é mais fluido do que tão fechado em caixas, assim. Mas você, Marcela, você consegue, talvez seja, possa te parecer uma pergunta difícil, mas eu penso assim, você, uma vez que lidou bem com esse parâmetro da bissexualidade, entendeu, enfim, introjetou isso, não é, dentro da sua vida, do seu contexto, mas você me disse que você teve muito mais relações com homens, né, muito mais Uhum. relações hétero do que homo. Você dá, Sim. olha, quando você olha a Marcela daqui para frente, você consegue pensar ou imaginar de onde virá a maior atração da Marcela, se homo ou hétero? Então, desde que eu comecei a me permitir, desde a minha fase adulta, eu liberei isso, assim. Eu era muito mais quando era jovenzinha. Quando eu já. É que eu fui casada, então, obviamente, que né, nessa fase que eu tava casada, eu tava com uma pessoa. Mas desde os momentos que eu fiquei. Antes de eu casar, que eu ficava solteira, ou depois de eu casar, eu já percebi que a minha atração era muito, muito parecida, tanto por homem como por mulher. Quando eu permiti encarar isso, eu entendi que era muito parecida. Então, antes de eu entrar no BBB, eu já estava me relacionando, eu tinha um relacionamento aberto e eu me relacionava muito mais com mulheres do que com homens, entendeu? Então, Entendi. para mim, eu acho que a atração agora vem muito igual, assim, depende muito da pessoa, né?
Mas, por exemplo, uma coisa que mudou muito pra mim. Antes, as mulheres não chegavam muito em mim também. Era difícil, eu tinha que ir num contexto, eu chegar, e assim, eu tinha que ir numa balada específica, num lugar específico. As mulheres ficavam, assim, com receio, porque eu tenho um estereótipo que na cabeça das pessoas não é o estereótipo de uma mulher que ficaria com uma mulher, por exemplo. Mas agora que eu me declarei bissexual, um monte de mulher chega em mim. Então, eu acho que agora as coisas vão mudar totalmente. Mas pra mim é muito aberto. Eu acho que é muito igual mesmo, assim. Eu sei que é difícil para as pessoas entenderem, mas pra mim é muito igual. A minha atração, tanto por homem quanto por mulher, é muito igual. Você Mesmo. acha nos estudos que você fez, claro, estou falando tecnicamente, tá? Que qualquer pessoa pode se descobrir tardiamente na vida, porque você me falou que foi uma questão da adolescência, não é? Que você já sentia essa atração polarizada. Mas você acha que um adulto, ele pode, em qualquer momento da vida, desenvolver uma atração bissexual ou não? Isso começa na adolescência. Eu acho que você pode, assim, na tua Olha vida essa ter conta, por podado isso. favor. Ter podado isso pelo social, né? Como eu falei, se você é criado num ambiente que isso é inimaginável para você, você às vezes nem considera essa possibilidade, né? Ou você bloqueia essa possibilidade, ou você acha que isso é só um carinho, uma coisa, sei lá, você bloqueia essa possibilidade de você. E pode ser que algum dia, se você ler, se você entender, se você se permitir, você se abra para um relacionamento que você não estava esperando. Então, acho que sim, que é possível. Não é você se descobrir, mas é você se permitir em algum momento viver. Eu acho que tem gente que nunca vai querer experimentar e acho que tem gente que tá aí no meio e se o social dela, né, se o externo permitisse, ela poderia viver esses novos relacionamentos. Então, quer dizer, principalmente agora, onde a sociedade está muito mais aberta, não é, à expressão da sexualidade fora da casinha, né? Porque antes não, antes tudo era muito mais velado, muito mais contido, muito mais descriminalizado. Agora, não, agora está tudo mais... já tem mais respeito, porque eu acho que as pessoas sofrem demais. Por exemplo, seu irmão sofreu muito porque não sabia nem explicar a condição que ele tinha, porque ele também não entendia. Então, isso deve ter ajudado muito. O teu conhecimento, a aceitação dos teus pais. Porque eu acho, Marcela, que hoje nós estamos vivendo um momento onde muitas pessoas estão passando por isso, até por causa justamente dessa abertura maior das mentalidades, e elas não sabem se identificar, se colocar, se posicionar, não é? Às vezes até nem são, mas já acham que são. Porque, por exemplo, eu vejo a minha filha aqui na Europa, não sei como está aí no Brasil, quando ela tem 5 anos. No pré, ela veio e falou assim, mãe, mas a gente estava assistindo uma bobagem na televisão qualquer, aí, eu falei assim, aí a irmã falou, mas a princesa casou com o príncipe. Aí ela virou e falou assim, não, a princesa pode casar com a princesa. Aí a irmã virou e falou assim, como assim? Ela falou, a professora falou. Então também causa uma confusão na cabeça das crianças, porque umas acham que não é assim, outras acham que é. Enfim, a sexualidade é mesmo um fator muito importante, eu acho que de ter um acompanhamento médico, um acompanhamento objetivo, porque senão fica aquela coisa de conversa de corredor. E a conversa de corredor não instrui, não é? O que eu acho? A gente é uma sociedade muito heteronormativa, assim, né? A gente é pautada nas relações héteros, nas novelas sempre foram coisas héteros. Então, assim, e mesmo assim, a gente tem pessoas bi e homossexuais. Ou seja, não é a explicação e as informações que a gente recebe que vai pautar isso. Senão a gente que é bi ou homossexual nasce de pais héteros, geralmente, né? Então, não é essas informações. Eu acho que a gente tem que dar essas informações com naturalidade para as crianças. Isso não vai fazer com que elas moldem a sexualidade delas em torno disso. A sexualidade delas vai ser moldada pelo que elas sentem mesmo. Eu acho que não dá para moldar. Se desse para moldar, não existiria ninguém homossexual ou bissexual na sociedade, porque a gente ia ter moldado só pessoas hétero, por todas as informações. Eu acho que quanto mais naturalidade a gente tratar, pode até ser que mais gente experimente algum relacionamento homoafetivo em algum momento da vida. Mas não quer dizer que ela vá se definir como homossexual se isso não for a identificação dela. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo. Tratar com mais naturalidade as possibilidades de sexualidade,
E se as pessoas forem experimentar, se isso não for para elas, elas vão voltar atrás. Se elas não vão seguir num caminho de uma orientação que não é para elas, porque você não consegue sustentar uma coisa que você não é atraída, né? Você não consegue sustentar uma realidade, é muito dolorido, né? Sustentar uma realidade que não é a tua. Eu acho que dificilmente alguém escolheria sustentar uma realidade, ainda mais uma realidade que sofre muita opressão, né? De se revelar para o mundo e de falar para as pessoas, se não for a tua. Eu vejo, por exemplo, eu tenho um irmão de 15 anos. Ele me disse assim, eu não sei se eu sou bissexual ou se eu sou hétero, porque eu nunca experimentei, mas eu não me percebo tendo atração por meninos. Eu falei, então tudo bem. Não precisa também ficar nessa, preciso me enquadrar. Vai vivendo e entendendo como essas coisas são. Mas eu acho importante que as crianças tenham essa dimensão. E eu acho que a gente tem que tratar a sexualidade como uma coisa um pouco mais normal, assim, né? Não tanto ficar querendo engessar, nem... Lógico que, por exemplo, os pacientes trans, eles precisam de um acompanhamento médico num sentido de que vão ter mudanças corporais, outras coisas. Mas só a tua orientação sexual, eu não vejo uma necessidade de ter nenhum tipo de acompanhamento, porque é só uma decisão pessoal, assim, né? E quanto mais informação a gente tiver, mais abertura para o mundo a gente tiver, a gente vai, em um momento, parar de precisar ficar encaixando isso. Porque a informação é poder, não é? Por exemplo, os pais, hoje, o que você diria para os pais, né, que têm filhos numa idade de... Quando que começam as primeiras manifestações da sexualidade, Marcela? 10 anos? 8, 10 anos? De orientação sexual, eu acho que começa mais quando a pessoa, na pré-adolescência, né? Quando a pessoa começa a entender tua sexualidade mais como com o outro, né? Antes disso, quando a gente é mais novinho, a gente entende nossa sexualidade com a gente começa a entender nosso corpo, a gente começa a entender, talvez, as crianças transgêneros, daí isso é diferente, elas já entendem, né, desde mais cedo isso, mas a orientação, acho que começa a partir do momento que você está olhando para o outro, como uma parceria sexual. Daí acho que começam essas descobertas. E acho que é nesse momento aí, mas como que você... de verdade. O que você diria para os pais nesse momento, não é? Porque esse momento deve causar uma certa dúvida na cabeça da pessoa, da criança, do adolescente, não é? Qual o comportamento que você recomenda para os pais neste momento? Para não forçar uma definição, obviamente. Mas como é que você aconselha os pais a lidarem com este momento na vida dos filhos? Eu acho que naturalidade. Se a gente deixar que essas crianças entendam que é natural qualquer escolha dela, ela vai fazer a escolha do coração dela. Ela vai fazer a escolha que o corpo dela, que o coração, que tudo dela está pedindo. E os pais se informarem para poder entender. Se informar, ler, estudar, entender. Por exemplo, quando é muito pequenininho, as crianças falam e experimentam muito. Voltou? Eu estava travada? Voltou, tá aí. Eu estava travada, Marcia? Tá indo e voltando, mas tá bem. Voltou. Tá travando, tá travando. Eu acho que a fonte... Tá travando? A internet é horrível. Estamos. Tá, mas estava tão bem agora há pouco. Pronto? Caiu aí a conexão, Marcela? Tava super bem agora. Eu acho que agora voltou. Melhorou? Voltou. Isso, voltou. Sim. É que aqui na casa dos meus pais a internet é ruim demais. Eu acho que é naturalidade mesmo, Márcia. É passar para os filhos essa... Eu sei que é muito difícil, mas essa dificuldade a gente tem que entender que é uma dificuldade nossa de ler a sociedade. Então, quem precisa de ajuda somos nós para entender isso, sabe? É a gente ler, é a gente ir na terapia, resolver nossas questões. E para as crianças, eu acho que a gente tem que passar naturalidade. Assim, a tua escolha você vai fazer, eu vou te apoiar, qualquer que seja essa escolha. Você não precisa incentivar nem desmotivar nenhum tipo de comportamento. Eu sempre falo assim, ó, adolescente, a gente já foi adolescente. Não precisa de incentivo nenhum para viver a sexualidade. Eles vão viver, né? Eu falo que quem precisa de incentivo é a gente adulto que trabalha, que não dói. A gente precisa de muito incentivo para viver a vida sexual. Mas já que a gente está falando... Exatamente. Agora você tocou num ponto interessante. Já que nós estamos falando de sexualidade, vamos falar da sexualidade hétero. No caso, agora, heterossexualidade.
essa coisa da falta de incentivo. Porque chega uma hora que a sexualidade da mulher tem um declínio que já não é na mesma época do homem. O homem acho que tem um declínio um pouco mais tardio da sexualidade, não é? Como é que a mulher pode lidar com esse declínio em relação ao homem, ao parceiro? Eu acho que a gente tem alguns pontos assim para levantar. Primeiro, a gente tem as questões... Ai, meu Deus. Tô de novo travada ou tô ativa aqui? Tô travando aqui. Agora melhorou, agora voltou. Ai, acho que você fez assim e o telefone desculpa. Então, acho que a gente tem algumas coisas para levar em consideração. Primeiro, a gente tem as questões hormonais das mulheres, né? Então, em algumas fases da vida, tipo parto, gravidez, pós-parto, menopausa, realmente, por hormônio, a gente tem um declínio mesmo sexual, né? Então, é normal compreender isso. E a gente tem uma questão muito grande que eu acho que é como a gente vê o sexo na sociedade também. Então, eu falo muito que a gente tem o hábito de ver o sexo de uma maneira muito errada, que é pensando sempre na penetração, quando a gente está falando de sexo hétero, né? Na penetração como o evento principal dessa relação. Isso, às vezes, empobrece a experiência sexual das pessoas e até das mulheres e faz com que, a longo prazo, as mulheres se interessem menos por ter relação sexual, assim, porque dá menos retorno para elas de orgasmo, de prazer, dá muito mais para os homens, né? Para os homens é muito mais rápido e fácil gozar com um sexo centrado na penetração. Então, óbvio que vai ser mais interessante para eles continuar fazendo isso, né? E para as mulheres é menos, exige mais coisas. Então, é mais normal que, ao longo prazo, se o sexo não esteja sendo muito satisfatório, as mulheres desistam disso em algum momento da vida. Outra coisa, desde cedo, os homens são ensinados a usar a libido deles para focar no sexo. Eles são muito ensinados, tipo, fala muito de sexo, vê sexo, pensa em sexo, lê coisas sobre sexo. E as mulheres são podadas disso. Então, a gente aprende desde cedo a usar nossa energia, nossa libido para várias coisas. Então, a gente dá conta de várias coisas, a gente dilui em várias coisas. E isso fica muito marcado ao longo da vida, quando para o homem o sexo ainda é muito importante em qualquer circunstância e a mulher tá sempre cheia de coisa para fazer e o sexo tá lá em quinto lugar na vida dela de referência, né? E o homem mexe muito com ele, a questão sexual mexe muito mais com o homem do que a mulher. O homem tem o medo de perder a potência sexual, não é? Sim. Isso faz... Na construção da nossa sexualidade, o homem, né, o macho, tem que dar conta sempre, ele tem que estar sempre disposto. Isso vem no subconsciente dos homens também, né? Eles são criados assim, o homem nunca vai dizer não, é a mulher que vai dizer não, né? A mulher é criada para ser objeto de procura, né? Alguém vai te caçar. E o homem não, ele é que caça. Então, tem todo esse contexto por trás disso tudo. Não é só hormônio, mas os hormônios sim influenciam, mas tem tudo isso para a gente olhar. O que eu dou de conselho para as mulheres é, lógico que você estiver na menopausa, no pós-parto, e entender com o seu médico as questões hormonais, né? Isso realmente pode estar atrapalhando em alguma coisa, mas fazer do sexo uma prioridade da sua vida. Começar se isso está te incomodando, se você percebe que deixou o sexo em segundo plano e isso está te incomodando, é buscar ele, sabe? Qual é a relação que eu vou estabelecer com o sexo na minha vida agora? Então, primeiro, a questão de eu tô fazendo um sexo satisfatório para mim, né? Eu gosto, eu tenho prazer, eu tô tendo uma troca ou eu tô só me doando e saindo dessa relação cansada sem receber o que eu queria em troca, né? E também isso, assim, eu penso em sexo, eu falo de sexo, eu consumo coisas que me façam pensar em sexo. Então, eu leio conto erótico, ou eu sigo perfis de imagens eróticas, eu faço o sexo estar na minha cabeça de alguma maneira. Porque a gente tem essa tendência de se acumular tarefa, deixar o sexo sempre, tipo assim, tá ali uma coisinha que eu vou mexer depois, sabe? Então, eu vejo porque eu trabalho com sexualidade, eu consumo muito conteúdo de sexo, então o sexo é uma coisa que tá sempre na minha cabeça, sempre é uma coisa que eu tô querendo viver, experimentar. Mas eu percebo que tem muito a ver com isso, sabe? Óbvio que eu sou uma mulher jovem, não tenho filhos, tenho outros pesos, né? Mas assim, isso também me faz ter consciência que eu penso muito em sexo porque eu consumo muitas coisas que me lembram disso. E para os homens é assim, né? O tempo todo. As propagandas mostram mulheres peladas, então... O tempo todo eles estão sendo alimentados da sexualidade. Há um estímulo, tem um estímulo constante. Não é isso, Marcela? Há um estímulo o homem social. Tem um estímulo constante.
Exato. E a mulher não, a mulher, eu social. acho que é o contrário, ela tem um estímulo abafado. Por quê? Porque ela vive para as tarefas. Agora, me fala uma coisa, como é que fica a sexualidade da mulher pós-parto? Porque esse é um drama, né? É um grande drama. Porque a maioria das mulheres se esgota por causa do bebê, de tudo aquilo, da chuva de hormônios, enxurrada, que vai, que vem. Bom, enfim, é um período turbulento. E o homem fica ali na expectativa de continuar a vida sexual como um pouquinho antes da gravidez. O que você diria para as Sim. mulheres que estão... desculpe, mas eu estou entrando aqui num tema que eu acho que é um tema que você pode agregar mais do que eu poderia ficar aqui falando de contendas de Big Brother, mas eu acho que a sua profissão, você é uma profissional dessa área. E tem muitas mulheres hoje que estão em quarentena, que não têm acesso a uma profissional de ginecologia, de sexualidade, e podem estar vivendo problemas dessa natureza, entendeu? A gente pode trazer aqui uma informação, uma qualidade de informação que faça diferença na vida delas, né? Então, eu queria saber, o que a gente fala para essa mulher que hoje está tendo dificuldade de retomar a vida sexual pós-parto? Tá. Isso é uma das coisas mais comuns que acontecem, né? Tem a questão hormonal e tem também toda uma questão de como eu me vejo como mulher depois que eu fui mãe, né? Tem uma questão muito grande das mulheres que têm filhos estarem sobrecarregadas de tarefas, cansadas, né? Então tem todo um auê aí junto. O que eu falava para minhas pacientes, respeita um pouco o momento. É difícil, não vai ser de uma hora para outra que você vai resgatar a sua vida sexual, mas não abandona a vida sexual. O que eu acho que funciona muito, eu acho que é mais falar para os parceiros, aqui falando bem heteronormativo, mas para parceiros e parceiras, do que falar para essas mulheres. Primeiro, dividam mais as tarefas, dividam cuidados com esse bebê, tenha tempo para você descansar, para você dormir, aprenda a confiar que outras pessoas, que o teu parceiro ou tua parceira vão cuidar desse bebê, porque se você ficar sobrecarregada, você não vai querer, né? E parceiros, eu Mas acho a que os maioria homens das mulheres fica, Marcela. fica, Mas a eu maioria sei, fica. mas é isso Esse é que você uma está das coisas falando que é o mundo perfeito. é, Desculpe, a gente está falando em cima por causa do delay, me desculpe. Mas eu estou falando, isso que você está falando é o mundo perfeito. Mas a gente sabe que, sim, infelizmente, não é a prática. Não é? A prática é que a mulher é que passa a noite com o bebê, as cólicas, ela que também tem todo aquele período pós-parto desagradabilíssimo, não é? Até que todo cicatrize, dependendo do sim. tipo de parto, blá, 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 sabemos. Uhum. Então, tudo bem, eu entendo, é o mundo perfeito, é o que nós queremos. Mas a mulher não está tendo o mundo perfeito. O parceiro está com aquela cara de você só olha para o bebê, né? E ela tá, meu Deus, eu quero fugir daqui, que eu estou morrendo de cansaço. E aí? Mas é aí que tá. Se a gente não entender essas estruturas, mas não tem o que fazer. Não tem da onde a gente tirar um fogo por uma situação que você tá se sentindo sobrecarregada e com o parceiro reclamando em cima disso, né? Então, por isso que eu falo, quando eu falo de sexo pós-parto, a gente tem que falar mais com os parceiros do que com as próprias mulheres. O que as mulheres têm que entender, não abandonem o teu lado mulher. Não deixe que o teu lado mãe sobreponha também quem você era antes disso. Quem você era mudou, você tem uma nova função na tua vida, mas você ainda tem dentro de você coisas que você era, a mulher que você era, os interesses que você era, né? Eu sempre falo, seria muito legal se os parceiros entendessem que crie você a possibilidade dessa mulher querer viver essas coisas de volta. E não é ficar insistindo para transar. Vamos juntos. Olha, eu tô vendo que você tá muito aí focado nesse bebê. Qual é um dia que a gente consegue deixar esse bebê com a tua mãe, com alguém, a gente vai sair para jantar, ou eu vou te levar para fazer uma coisa rapidinho que desligue um pouco da maternidade e pra gente ir aos poucos restaurando. Porque o que se quebra no pós-parto não é só o sexo, é o vínculo de casal, às vezes, né? Às vezes o vínculo como casal se quebra um pouco. Porque a mulher fica muito focada no bebê. E nós mulheres, a gente foi muito ensinada a ter o amor atrelado com o afeto, né? Então a gente sempre busca afeto, carinho, e o bebê dá isso de graça pra gente, né? O bebê é uma fonte inesgotável de afeto, de amor, de carinho, ele depende de você. Então isso é uma sensação de poder que você tem com aquele ser, né? Eu sou, poxa, ele depende de mim para viver, eu me sinto poderosa quando eu sou mãe, eu me sinto ligadíssima nessa criança. E é super difícil ter outros vínculos além desse.
E a ocitocina te faz, né? Sentir tudo isso. Enlouquecida, né? A ocitocina lá te fazendo enlouquecida por ele. Então é normal, a gente olha, tipo, ai meu Deus, essa coisa fofa aqui, e daí lá tá o barbudão reclamando. Você, tipo, sai de perto de mim, não é o bebê. Então, antes a gente tem que restaurar, eu acho que o vínculo de casal. E aí, para as mulheres, é isso. Não se percam só no papel de mãe, né? Entendam que você tem uma mulher aí dentro. Acho que isso é fundamental. E para os homens, eu acho que é entender que, tipo assim, ao invés de reclamar, ajude. Ajude a criar a possibilidade disso acontecer. Se você tá vendo essa mulher sobrecarregada, como é que você vai ajudar? Se não é você que vai ajudar, quem que você vai pedir para vir ajudar? A mãe, a sua mãe, a mãe dela, quem é que vai agregar nessa vida para que essa mulher descanse, para que ela tenha um tempo? Elogie. Ela tá se sentindo extremamente mal com o corpo dela. O corpo dela é um novo corpo e a gente aprendeu com a sociedade que esse novo corpo é um corpo inferior a um corpo da juventude de quem nunca teve filho. Então elogie, faça ela se sentir bem com a aparência dela, com o corpo dela e comece a criar situações entre vocês. Vai ser difícil no começo. A primeira vez que uma mulher vai ver um filme com o marido, ela fica carregada de culpa porque o bebê tá só. Mas aos poucos, e ela vai querer voltar em 5 minutos para ver o bebê. Mas aos poucos, vocês vão restabelecer esse vínculo. Restabelecer o momento que é do bebê e o momento que é de vocês. E eu acho que é isso que é importante. E eu acho que os parceiros têm que tomar isso para eles. Não esperar que essa mulher um dia vai acordar e falar, ai, não, hoje eu tô morrendo de vontade de transar com você. Porque dificilmente isso vai acontecer. Eu acho que você tocou num ponto essencial, que é o seguinte, a mulher, quando ela entra nesta magia do bebê, da maternidade, que isso é uma magia, né? Ela realmente se torna mãe e os hormônios a direcionam para ser mãe, porque é aquilo que o bebê precisa no momento, sem dúvida. Sim. Mas se ela tiver na consciência que ela é mãe porque ela é mulher, ela volta a se sentir como mulher e acho que naturalmente ela volta a ter interesse pela sexualidade, pela família, pelo marido, não apenas por essa troca com o bebê. Porque eu acho que muito disso é porque a mulher ela não consegue se lembrar que eu sou mãe, mas eu sou mulher. Né? Só de lembrar, ela não vai se pressionar, mas ela vai lembrar. E novamente, o cérebro dela vai colocando ela na posição certa. Estou cansada, estou isso, eu sou mulher. Ainda tenho olhos para o meu parceiro. Porque é muito triste ver o vínculo do casal se desfazer, quando é um vínculo muito importante, inclusive para o bebê. Não é? Não é só para a mulher, é para o bebê também. Então, eu acho muito importante. Me dá, por favor, Lucas, as perguntas que mandaram para a Marcela, que o nosso papo é tão bom, vai passando tão rápido. Mas mandaram muitas perguntas aqui, eu quero ver algumas que sejam pertinentes, né, Marcela? Porque não dá para fazer todas, são milhões, e algumas nem todas são pertinentes também. E aí não vai dar. Deixa eu me ver aqui. E eu gosto de fazer as perguntas, porque as pessoas mandam com tanto carinho. Aliás, você tem fã-clube até, né? Tem um monte, elas estão tudo aqui, ó. Elas vão em tudo que eu faço, elas não dormem, ficam junto comigo em tudo. Peraí, deixa eu ver aqui. Por que eu não consigo clicar aqui? Consegui. Vamos lá. Eu não consigo ler. Me dá isso aqui no iPhone, porque eu tenho um aplicativo que você não consegue ler. Não sei que ser no iPhone, peraí. Marcela, mas você deve estar exausta de toda essa experiência também agora de mídia, agora fica cansada, depois sente falta. É sempre assim. Não, eu fiquei, ontem eu tava falando isso, assim, é cansativo, mas daí é o momento de aproveitar, né? A gente tem que usar esse boom a favor da gente. Olha, uma pergunta aqui, qual é a sua relação com seu pai biológico? E acho que seu pai e sua mãe são separados, então qual é a relação com seus irmãos e com seu pai biológico? Eu não tenho muita relação com meu pai biológico, ele não fez grande parte da minha vida, assim, minha mãe separou, eu era bem nova, e depois já de adolescente, eu tive alguns contatos, passava férias com ele, eu gosto dele, não tenho nenhum grande problema, ele teve problemas relacionais com minha mãe e tal, que são coisas que eu tenho dificuldade de lidar. Mas minha relação com ele é ok. Não é uma relação que eu ligo ou conto grandes coisas. Eu chamo de pai meu padrasto, né? Porque ele me cria desde muito cedo. Ele sempre foi muito presente na minha vida, então eu chamo ele de pai.
Mas minha relação é cordial com meu pai, assim. Com os meus irmãos, por parte de pai, é ótima. Então eu tenho bastante contato, converso muito com eles, eu tenho um contato mais próximo deles do que com o meu pai mesmo. Mas meu pai é fechadão, então a gente nunca teve essa oportunidade de ter uma grande troca, assim. Bom, mas o teu pai é quem te criou, né, na verdade. Bom, É, aqui... Bom, mas você saiu desse Big Brother namorando alguém, é isso? ai, eu acho que as pessoas querem. Eu tive um relacionamento lá dentro, e as pessoas É, ficam porque aqui só fala querendo de uma muito. namorada. Eu tive um relacionamento dentro da casa, né? Eu fiquei com uma pessoa lá É. dentro, e acho que é isso que as pessoas querem saber se ele tá ou não tá comigo, é isso. Aliás, esse teu nome, teu sobrenome, me chamou a atenção. Me explica teu sobrenome. Meu sobrenome é da Escócia, meu avô é escocês, e Ah, aí veio dele, é legal, né? É bonito, eu gosto bastante do muito. sobrenome. É muito chique. Adorei. É Aí eu chique, falei, né? é Eu, pior do que Goldschmidt, porque é mais complicado ainda de guardar. eu, Todo mundo vai falar Foi errado, uma né? vida, foi uma vida de soletrar. Você também, provavelmente, né? Até você ficar famosa, foi uma vida soletrando isso para as pessoas. Não, mas ainda hoje as pessoas falam Goldsmith e não Goldschmidt, entendeu? Mas eu Uhum. falo esses sobrenomes que dão trabalho pra gente. Bom, muito bem. Lá que está pedindo para falar mais do profissional, mas foi isso que nós fizemos. Parará. Você tem medo de perder a autenticidade por conta das cobranças nas redes sociais? É, assim. Eu não entendia um universo que é, por exemplo, quem torce pra eu ficar com uma pessoa é contra eu ter amizade com outra, sabe? Assim, isso era uma coisa que eu me choquei pós-BBB. Eu falei, gente, como assim? Vocês gostam de mim, vocês não gostam das minhas amizades? Não entendia muito bem. Mas, vai, isso é uma coisa que eu quero muito focar em mim, de ser a pessoa que eu sou, assim. Se eu for me entregar para a opinião das pessoas, eu vou me ferrar, porque eu vou fazer de novo o que eu lutei minha vida inteira contra, que eu consegui desconstruir, que é seguir uma vida só pela pressão social das pessoas, pela pressão dos outros. Óbvio que quando uma crítica vem para mim de uma coisa séria, essa crítica tem que ser escutada e revisada, né? Agora, pitacos na minha vida, com quem eu vou ficar, com quem eu vou ser amiga ou não. Aí as pessoas vão ter que lutar, gente. Vocês que lutem, porque eu vou fazer tudo que eu quiser. Vocês que lutem! Eu não Escuta, quero Marcela, direito você está nenhum. namorando? Você está Não, namorando? não tô Não? namorando. Tô solteira. Certo. Bom, aqui da sexualidade, todas as perguntas nós já fizemos. As outras eu acho que não são muito pertinentes, porque vão levar. Que amigos que amizades você trouxe para fora do BBB, que ficaram teus amigos mesmo? Hoje em dia, quem eu mais falo, assim, é a Gi, o Daniel, a Ive, a Mari, a Bia, a Fly. Eu falo com Muitos? quase todo mundo. As mulheres, eu gostei de todas, assim. Por mim, eu quero ter todas na minha vida. Eu ainda não conversei muito com as meninas que saíram agora na final, né? Porque elas estão atribuladas com um monte de coisa. Mas com todas as Certo. outras, eu converso normal. Óbvio que a Gi é a pessoa que eu acabei ficando mais amiga, que eu já era mais amiga dentro da casa, a gente se fala toda hora. Mas as outras meninas eu converso numa boa. Eu quero muito ter elas na minha vida em algum grau. E os meninos, a gente tem algumas relações estremecidas ainda que precisam ser trabalhadas, né? As pessoas dos meninos, quem eu mais falo é o Dani, voltei a falar com o Vitor Hugo. E acho que os homens da casa a gente vai ter que trabalhar, sabe? Mas eu tenho um carinho grande por todo mundo ter vivido essa experiência comigo. E quero que tudo aos poucos as pessoas se encaixem, a gente compreenda todos os nossos erros, se converse, se perdoe, porque, enfim. Mas de amizade mesmo, eu sinto que eu vou ficar com as meninas da casa, vão ser minhas maiores amizades, assim. Uma vez que você já assistiu Big Brother e depois participou do Big Brother, estando lá dentro, o que você percebe a diferença? Porque uma hora, eu como sou uma mulher de televisão, uma coisa eu sei que eu vou entrar no estúdio para gravar. Começou a gravação, às vezes eu gravava, por exemplo, fazia domingos ao vivo, 4 horas. Quando chega, depois de 3 horas no ar, você já está no meio da ferveção.
Você já esquece que você está gravando, você já mergulha. Sim. Dentro do Big Brother também é assim, você entra preparado, não, eu vou me comportar, eu sei o que eu estou fazendo, que eu estou sendo observada, e de repente você esquece. Você já... eu até acho que teve essa fala que passou até no meu VT. Eu achava que dava um pouco para você se esconder assim, segurar suas emoções, sabe? Tipo, ah, não, eu não vou dar o braço a torcer para tudo, não. Eu vou ficar mais na minha. Eu não sei se tem gente que consegue. Eu esfreguei minha cara no asfalto mesmo, assim. Eu fui lá e fui vivendo tudo que eu tinha para viver. Nossa, muito rápido você esquece que está sendo filmado. Muito rápido, assim, muito. Mais ainda, porque assim, quando você está na sala com o Thiago, você até tá lá, né? Você até tá lembrando que aquilo ali tá acontecendo. Exato. No seu dia a dia, você não acha que as pessoas estão assistindo tudo, assim, estão vendo tudo, né? Então, você não consegue ter essa consciência. Eu muito rápido esqueci que estava sendo filmada. Rápido mesmo, assim. E é dias. natural, porque ninguém consegue fingir, porque não dá para fingir o tempo todo. Uma hora você pode fingir que sabe que está sendo gravado, mas de repente já não dá. E aí, Marcela, como que você se sente quando você fala assim, caramba, eu falei aquilo, eu fiz aquilo, e isso pode estar sendo editado e vai para o ar? O que dá? Que sentimento dá? É muito louco, porque as coisas que eu achava que iam ser editadas e iam pro ar que me prejudicariam, não teve nada disso, assim. Por exemplo, o dia que eu falei que era bissexual, eu falei, meu Deus do céu, será que um monte de gente agora vai ficar, tipo, sabe, achando ruim e tal? Eu contava coisa que eu já tinha feito na minha vida sexual, eu falava, ai meu Deus do céu, será que isso vai passar e tal? Nesses momentos dava insegurança. Eu falava, gente, meu Deus, eu não acredito que eu falei tudo isso. Eu não acredito que eu brinquei desse. A gente brincava de eu nunca. Eu falava, eu não acredito que eu brinquei disso. Agora vai tudo isso pro site de fofoca e tal. Aí dava um medinho, assim. Mas até isso teve um momento que passou, sabe? Teve um momento que você falou, ah, meu, agora já foi. Quem tiver que gostar, vai gostar. Quem não for gostar, não vai gostar. Não adianta mais nada. Então, vamos viver isso aqui. Eu conduzi muito assim. Eu acho que eu vivi Quando muito. Quando você saiu, a reação das pessoas aqui fora era exatamente o que você estava esperando ou foi mais ou menos? Não, era diferente. O julgamento da onde eu achava que vinha o julgamento era diferente do que aconteceu, sabe? Eu achava que o julgamento vinha disso. Eu tinha muito medo, assim, como que uma médica fica bebendo aí, ou fica falando de sexo, ou fica não sei o quê. Eu achava que era desse lado que ia vir o julgamento. Os maiores julgamentos vieram de coisas que eu não esperava, né? Então, tipo, meu relacionamento lá dentro da casa, coisas assim que eu fiquei, gente, mas eu tava só vivendo uma parada, tipo, mas é normal, né? Aqui fora há um macro, há uma visão de todo um contexto que lá dentro a gente não tem. Então, a gente lá dentro está preocupado com uma coisa e as pessoas estão preocupadas com outras coisas que estão acontecendo no macro. E como sempre, mas tudo que envolve sexualidade. Tudo que envolve sexualidade, sempre. O que eu tinha medo, assim, tanto que um dia eu chorei no ao vivo, porque as meninas tinham ficado chateadas comigo que eu participei de uma guerra da espuma que a gente fez lá dentro. Foi ficar jogando espuma um no outro depois de festa, bobeira. Mas eu fiquei, ai meu Deus, será que as pessoas vão me julgar, tipo, infantil? Ou poxa, como é que uma médica faz after? Ou bebe, não sei o quê. E isso nem foi um grande problema, mas eu achava que era esse o maior julgamento. Porque era o que é o que eu passo na vida aqui fora, né? Como uma mulher madura bebe, ou vai pra uma festa, ou fica com mulher, ou não sei o quê. Essas coisas que eu ficava, meu, isso vai ser muito... No fim, nem foram tanto essas coisas. Então, o que me surpreendeu foi da onde vieram as críticas e o julgamento, né? E que, eu acho que teve muita coisa pertinente ali para eu tirar daquilo. E as coisas que eu achava, nem as pessoas nem se importaram, assim. Então, esse foi o maior Por isso que eu falo, a pior coisa é você tentar agradar as pessoas, porque você nunca sabe o que elas estão esperando de você e nem como elas vão ler o seu comportamento. Então você pensava que era uma coisa, aquilo passou batido, foi uma outra coisa. Olha, Marcela, o nosso tempo acabou, infelizmente. Quando alguém me falou, o povo te achava uma fada sensata. Eu, o quê? Gente, esse povo assistiu meu VT, esse povo...
Quê? Então, assim, eu achei muito engraçado isso. E é aquilo que eu falei pra você, tem críticas que são pertinentes, coisas sérias eu tenho que levar pra minha vida, agregar e aprender. Coisas bobas e comentários, julgamentos bobos, eu vou continuar fazendo. O que não machucar ninguém, eu acho que eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser, sabe? O que machuca outras pessoas, o que é falho com outras pessoas, de fato, são coisas que a gente tem que avaliar, né? A nossa liberdade acaba quando a gente fere a liberdade do próximo, né? Antes disso, o que eu estiver fazendo para me divertir, eu vou dar risada, vou continuar me divertindo, vou beijar na boca de quem quiser beijar, o povo vai se mata aí para resolver esses ciúmes aí. Exatamente. Olha, enquanto você não estiver agredindo ninguém, ofendendo ninguém, não é? Você está vivendo a sua vida e só você é dona dela. Graças a Deus, não é? Porque não dá para viver querendo agradar o vizinho. Marcela, olha, parabéns pela sua participação, pela sua expressão no Big Brother. Você foi uma das participantes mais festejadas, mais admiradas. Espero que você volte logo para a sua vida profissional, que isso ajude você a alcançar cada vez um público maior no teu trabalho, pouco tirando a sexualidade desse estigma todo, não é? Que não tem razão de ser. E você é muito linda, viu? Achei. Obrigada, Márcia. Obrigada pelo espaço. Eu adorei a conversa, adorei que a gente teve trocas diferentes aqui, assuntos diferentes. Obrigada de coração pelo espaço. E é isso. E aí, tô aberta aí para quando quiser. Tá bom, minha querida, vamos precisar. Sexualidade sempre é um problema, principalmente na quarentena. Olha, meu amor, um grande beijo. Fica com Deus. Eu vou derrubar, senão o Instagram derruba a gente. Já passou. Muito obrigada. E você, tchau, Márcia. Você mexeu comigo. Um beijo, meu amor. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Cuidado, vou derrubar. Obrigada.